Olá a todos e sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Diário do Investidor. E neste episódio vamos falar sobre a semana 40 de 22 a 26 de setembro. A realidade é que aconteceu muita coisa, por isso vamos já diretos ao assunto. Então, a primeira grande notícia e a principal notícia da semana foi que a Nvidia vai investir 100 bilhões de dólares na OpenAI. Temos também a Alibaba, que anunciou uma parceria estratégica com a Nvidia. Foi também finalmente inaugurado o primeiro centro de dados da OpenAI no projeto Stargate, o projeto de 500 mil milhões de dólares. Temos também Altman finalmente fala sobre os 850 bilhões de dólares que a OpenAI planeia investir no futuro. Quais são as preocupações? Porque muitas pessoas já falaram um bocadinho sobre a preocupação de como é que eles vão pagar isto, e ele também já falou um bocadinho sobre isso esta semana. Depois temos também a Amazon, que vai a tribunal por causa da sua subscrição do Prime. Temos também Trump, que vai impor uma taxa de 100 mil dólares anuais, ainda se fala um bocadinho se é anual ou se é uma taxa só, para vistos, os chamados vistos H1B, e vamos perceber um bocadinho o que é que isso é. Depois também Trump finalmente aprovou a venda do TikTok e vamos perceber quais foram os contornos deste negócio e como é que realmente isto se fechou. E depois, por último, temos também os resultados da Costco, que é uma empresa que eu gosto bastante. Como vem, há muita coisa para falar, por isso vamos lá diretamente para o assunto. Então, em primeiro de tudo, temos então um negócio gigantesco. A Nvidia vai investir 100 bilhões na OpenAI como parte da sua expansão de data centers. O que é que nós temos aqui? A Nvidia anunciou que vai investir 100 bilhões na OpenAI num acordo histórico que visa construir uma infraestrutura massiva de data centers baseados nos processadores de inteligência artificial da própria Nvidia. O objetivo é criar a capacidade para suportar os futuros modelos de inteligência artificial da OpenAI que exigem níveis de potência sem precedentes. Isto é o que tem acontecido nos últimos tempos, ou seja, têm sido anunciados estes contratos absolutamente gigantescos, investimentos colossais na infraestrutura de inteligência artificial. E porquê? Como nós vemos, a OpenAI está constantemente a evoluir os seus modelos e para isso a empresa precisa de várias peças. Precisa de data centers, precisa de cloud e precisa de chips. E por isso é que nós vemos praticamente sempre as mesmas empresas a serem faladas quando toca o assunto de inteligência artificial. Ou seja, a OpenAI precisa da Nvidia por causa dos chips para poderem fazer os seus modelos, e depois também precisa dela para os data centers e também precisa da Oracle para a sua cloud. A Oracle precisa de vender a sua cloud à OpenAI e a Nvidia precisa de vender os seus data centers e também os seus chips à OpenAI. Ou seja, todos eles, isto é chamado a pescadinho de rabo na boca, ou seja, todas estas empresas precisam umas das outras para poderem crescer e venderem os seus produtos, serviços, ou para simplesmente aumentarem a qualidade dos seus serviços, que é o caso da OpenAI. Não nos podemos esquecer que a OpenAI é, neste momento, a empresa privada mais valiosa do mundo, está com um crescimento assustador e, para continuar a crescer a sua demanda, precisa mesmo deste tipo de investimentos. E quando se fala deste tipo de investimentos, eu acredito que isto é apenas o início. E o próprio CEO da Nvidia disse que isto é apenas o início do futuro do investimento da inteligência artificial. De acordo com as duas empresas, a OpenAI planeia implementar sistemas da Nvidia que irão requerer 10 gigawatts de energia. Só para vocês terem uma noção do que é que são 10 gigawatts, 10 gigawatts dá para eletrificar 7 milhões e meio de casas. Estamos a falar de 7 milhões e 500 mil casas que dá para colocar eletricidade só com 10 gigawatts. É esta escala que nós estamos a falar. E neste caso, para se ter ideia, este valor equivale a entre 4 a 5 milhões de GPUs, e o número que representa todo o volume que a Nvidia planeia vender em 2025 e o dobro do que já foi vendido em 2024. Estamos a falar de uma escala assustadora.
estamos a falar de uma escala que se está a tornar mesmo muito grande. E o próprio CEO da NVIDIA descreveu o projeto como gigantesco e monumental em termos de escala. E o CEO da OpenAI falou também que destaca que a empresa vai ter 3 grandes desafios no futuro. Em primeiro, é fazer a investigação de ponta de inteligência artificial. Obviamente que a OpenAI foi a que tornou acessível a inteligência artificial, que no fundo é a missão da empresa, ou seja, a empresa começa como uma non-profit, ou seja, uma empresa sem fins lucrativos para democratizar a inteligência artificial e agora, até vimos na semana passada, já se está a tornar não só numa non-profit como numa for-profit. Ela vai ser dividida em 2 partes. Uma será para financiar este tipo de negócios, captar investimento para crescer e então também fazer com que a non-profit faça sentido, manter a missão da empresa. E eles querem, obviamente, ter investigação de ponta, querem ser os líderes absolutos de investigação e desenvolvimento de inteligência artificial. Em segundo, querem criar produtos úteis para as pessoas, e daí vêm os novos modelos de inteligência artificial, que precisam de imensa capacidade computacional que não existe hoje. A capacidade que eles precisam não existe nos Estados Unidos nem no mundo, por isso ela vai ter que ser criada e daí virem estes investimentos absurdos. E depois, em terceiro, superar o desafio inédito de construir uma infraestrutura desta dimensão. Só para nós termos noção, a base de energia, a maior de todas dos Estados Unidos, consegue produzir 4,6 gigawatts. É a maior de todas, custou uma batelada de dinheiro e demorou imenso tempo a ser feita. Este projeto quer 10 gigawatts. Eles também não disseram que ia ser só, neste caso, um data center, nem que ia ser só uma parte elétrica, como existe aqui, uma fonte de energia, mas neste caso, só para ter uma noção, a maior de todas nos Estados Unidos é 4,6 gigawatts. Eles querem 10 gigawatts. E realmente é algo inédito. O primeiro investimento de 10 bilhões de dólares será ativado quando estiver concluído o primeiro gigawatt de capacidade, ou seja, neste caso, só depois do primeiro gigawatt estar finalizado é que será feito realmente o primeiro investimento e os investidores subsequentemente os outros investimentos serão feitos subsequentemente à medida que a infraestrutura avançar e com base nas valorizações de mercado do momento. Ou seja, isto não é tudo pago de uma vez, isto basicamente vai ser por tranches, ou seja, pelo que eu percebi será gigawatt a gigawatt, ou seja, 10 mil milhões por cada gigawatt, e será então libertado faseadamente. Neste caso, este acordo reforça a ligação íntima entre a OpenAI e a NVIDIA e realmente nota-se uma sinergia gigante nestas duas empresas. A NVIDIA é absoluta líder em chips no mundo inteiro e o seu crescimento massivo veio por causa dos data centers. A OpenAI precisa das duas coisas, precisa de data centers e precisa de chips. Então não faria sentido não ter uma parceria estratégica com a NVIDIA e obviamente que a NVIDIA sabe que precisa da OpenAI e a OpenAI sabe que precisa da NVIDIA, por isso acho que estão a ser muito inteligentes em desenvolverem parcerias estratégicas já tão cedo. Recorde-se que a explosão na procura de GPUs, ou seja, o que a NVIDIA tem, começou precisamente quando a OpenAI lançou o ChatGPT em 2022. Hoje, a OpenAI tem já 700 milhões de utilizadores semanais ativos na sua plataforma e precisa cada vez mais de chips para servir esta base de utilizadores e desenvolver novos modelos de inteligência artificial. A sinergia perfeita é que eles precisam entre si. O plano é progressivo, com a primeira fase a entrar em funcionamento apenas na segunda metade de 2026, ou seja, isto não é algo que vai ser já feito ainda este ano, só a partir de metade de 2026 é que isto, da segunda metade aliás, é que isto realmente vai começar, recorrendo aos futuros sistemas da NVIDIA, que é os Vera Rubin, e o Wang, que é o CEO da NVIDIA, sublinhou que este investimento soma-se a todos os contratos e expectativas que previamente foram comunicadas ao Wall Street, o que sugere um aumento de ambições face ao que já estava planeado. Ou seja, não só a NVIDIA já tinha anunciado uma data de contratos e intenções de parcerias e investimentos e agora ainda adicionou mais uma e também outras parcerias que nós também vamos ver mais à frente. Ou seja,
Eu acho que, sinceramente, temos aqui presente nesta imagem dois CEOs que são dos CEOs e principalmente o da Nvidia. Ele trabalha que se farta. É assustador. A quantidade de parcerias que ele está a fazer em tão pouco tempo. Ele só nesta semana já anunciou duas. Por isso, é assustador. É assustador a quantidade de negócios que ele está a fazer ao mesmo tempo e realmente é um CEO muito interessante para os seus investidores. Um, o custo da construção de 1 gigawatt de capacidade de data center está estimado entre 50 a 60 mil milhões, dos quais cerca de 35 mil milhões corresponde a chips e a sistemas da Nvidia. Ou seja, por cada gigawatt de capacidade destes data centers, estima-se que haja um custo entre 50 a 60 bilhões. E isto aqui realmente reflete, se eles precisam de 10, estamos a falar de entre 500 a 500 a 600 bilhões de dólares de investimento. Por isso, isto tem mesmo que ser feito por tranches, porque em termos de caixa de empresa, começamos a chegar a um ponto em que só uma empresa como a Nvidia, a empresa mais valiosa do mundo em termos de market cap, consegue ter caixa para financiar este tipo de investimentos. De outra maneira, eu acho que vamos chegar a um momento em que só países ou até fundos soberanos, por exemplo, os fundos da Arábia, é que vão conseguir sustentar este tipo de investimento. Porque estamos a falar de investimentos astronómicos. Nem as maiores empresas do mundo vão conseguir ter caixa para financiar isto tudo. Mas eu acho que sinceramente vamos vendo passo a passo, mas os investimentos que estão a ser feitos agora, se são apenas os iniciais, vai ter que haver muita parceria, muito diálogo, muita colaboração entre fundos soberanos, entre países e empresas públicas e empresas privadas para conseguir financiar esta infraestrutura, mas também não nos podemos esquecer que não é apenas o setor da tecnologia que vai beneficiar com o crescimento da inteligência artificial. A inteligência artificial pode ser benéfica para qualquer setor, seja saúde, construção, educação, serviços, produtos, o que quer que seja. Qualquer setor vai conseguir beneficiar com o crescimento da inteligência artificial. Por isso é do interesse também de outras empresas, de outros setores, ajudarem a financiar esta mega infraestrutura que será esta que estamos aqui a falar. A parceria com a OpenAI não substitui os acordos existentes com outros gigantes, como a Microsoft, que foi basicamente a empresa-mãe da OpenAI. Foram eles que iniciaram todo o financiamento para a OpenAI ser o que é hoje. Foram eles que deram acesso também à cloud da Microsoft, ou seja, à Azure, para eles também terem acesso a essa parte inicial não ser tão difícil. Ou seja, a Microsoft foi, e sem a Microsoft não haveria OpenAI. É importante deixar isto bem claro que, apesar de nós hoje só falarmos quase de Nvidia, Oracle, SoftBank e OpenAI, não existia OpenAI como nós a conhecemos hoje se não fosse a Microsoft. Okay? Depois, então, como eu estava a dizer, não substitui os acordos de empresas como a Microsoft, Oracle e SoftGate e o projeto SoftBank, e o projeto Stargate, que é um mega projeto de colaboração entre estas empresas todas. Mas sim, complementa estes acordos que já foram feitos. Altman destacou que a Microsoft e a Nvidia, como parceiros mais críticos, embora passivos em termos de desenvolvimento direto da gestão da OpenAI, ou seja, não há uma ligação direta destas empresas à OpenAI, ou seja, eles não têm controle sobre a empresa de qualquer maneira. Mesmo a Microsoft, que foi o investidor inicial da empresa, eles já se estão a afastar, como eu falei há uns tempos atrás, eles já estão a criar uma infraestrutura para que não dependam nem que a Microsoft tenha grande poder de decisão na empresa. E a mesma coisa acontece com a Nvidia. São duas empresas completamente separadas que simplesmente têm assuntos em comum. Beneficiam de colaborarem uma com a outra, mas são duas empresas completamente separadas. Este movimento acontece pouco depois da OpenAI ter sido avaliada em 500 bilhões de dólares numa ronda secundária de investimento. A Microsoft continua a ser um parceiro estratégico central, integrando os modelos de OpenAI na Azure e no Office, ou seja, ainda existe uma ligação grande entre as duas empresas, já não tão embrionária como era
antigamente, ou seja, era uma empresa pequena dentro do ecossistema, não era dentro do ecossistema, mas ficava fora da esfera da Microsoft, mas ao mesmo tempo sob o controle da Microsoft, em parte, e hoje já não. Estamos a falar da empresa privada que vale 500 bilhões de dólares. É assustador. É a empresa privada mais valiosa do mundo e é um dos IPOs mais esperados do mundo. Altman disse que não pretende fazer um IPO nos próximos tempos, já considera, mas que não é algo que tem nos planos. Mas um IPO da OpenAI vai ser algo muito interessante. Além disso, a Nvidia tem estado ativa em outros investimentos no setor, comprou uma participação de 5 mil milhões de dólares na Intel. Isto também foi algo que eu não falei porque estamos a falar de negócios gigantescos, 100 bilhões, não falei de um negócio de 5 bilhões, mas é verdade. A Intel, o Estado americano já tinha feito também um acordo com a Intel, de investimento na empresa. Agora a Nvidia também, não sei se já é uma jogada um pouco política para basicamente aprovar essa decisão também por parte de Trump e também ajudar nesse investimento. Mas neste caso ele investiu de 700 milhões de dólares na startup britânica Nscale e gastou mais de 900 milhões de dólares para contratar talentos de startups como em fábrica e licenciar a sua tecnologia, ou seja, a Nvidia também está a dar cartas assustadoras neste setor, está a comprar imensas empresas, e mesmo a OpenAI comprou agora recentemente a startup do John Ive, que é o criador do design do iPhone. Ou seja, é assustador o que estas empresas estão a fazer, é mesmo super interessante para os mercados. Eu adoro, todos os dias tem sido mega interessante ver tudo o que está a acontecer. Obviamente que se fala de que será que isto é uma bolha, e é perfeitamente legítimo que se pergunte isso, porque quando nós vemos, vamos imaginar, a Oracle investe 100 bilhões na OpenAI, a OpenAI investe 100 bilhões na Oracle, a Oracle investe 100 bilhões, vamos imaginar, na Nvidia, ou seja, parece que não sai deste ciclo, parece que o dinheiro está a ser passado entre todas as empresas, ou seja, parece uma espécie de uma bolha, não é um Ponzi scheme, porque todos existem reais produtos e reais serviços, mas ao mesmo tempo é um bocado estranho, porque parece que o dinheiro anda a balançar dentro destas empresas de umas para as outras para elas conseguirem financiar todos estes acordos que estão a fazer. Porque assim, não nos podemos esquecer que a OpenAI não tem dinheiro para financiar isto. É muito importante deixar claro que neste momento a OpenAI não tem dinheiro para os acordos que estabeleceu com grande parte destas empresas. Isto ainda vai ter que ser negociado de como é que eles vão conseguir pagar isto. Porque neste momento a OpenAI tem 12 bilhões de faturação. Ou seja, como é que eles conseguem honrar os 500 bilhões que eles já têm em contratos assinados? Conseguem ver a grande diferença? Isto parece um bocado fake it till you make it, ou seja, é tentar ir passando um bocadinho a situação e ver o que é que isto dá. Porque de uma faturação de 12 bilhões, e já para não falar que dessa faturação de 12 bilhões eles perdem dezenas de milhões ainda, dezenas de bilhões aliás, porque a empresa não é lucrativa, ou seja, se nem esses 12 de faturação eles conseguem ficar, como é que eles vão sustentar 500 bilhões em contratos? Ou seja, isto é algo que eu quero ver como é que vai acontecer, porque até agora eu não consigo entender como é que eles vão fazer isto. Não chega a subirem a mensalidade, precisam de subir muito a sua base de clientes, pagantes, para financiar este tipo de soluções. Porque a Nvidias e Oracles, quando anunciam este tipo de investimentos e parcerias, as ações sobem bastante e a capitalização acaba por até financiar um bocado estas aventuras, mas a OpenAI é uma empresa privada. Ou seja, eles não conseguem financiar neste momento a escala de que estão a pedir. Por isso vai ser interessante como é que isto se vai desenvolver nos próximos tempos. E então, agora, a segunda notícia é que a Alibaba fez então uma parceria estratégica com a Nvidia, ou seja, nós vamos começar a ver um padrão. Todas as empresas que estão a desenvolver modelos de inteligência artificial estão a fazer parcerias com a Nvidia. É inerente que isso aconteça porque é a empresa go-to, como se costuma dizer, quando se trata deste tipo
setor. Então a Alibaba anunciou esta quarta-feira uma parceria estratégica com a Nvidia, planos ambiciosos de expansão da sua rede global de data centers, ou seja, mais uma vez, data centers é a peça fundamental da Nvidia, é daí que vem todo o seu crescimento e estas empresas querem aproveitar essa infraestrutura também. Planos ambiciosos de expansão da sua rede global de data centers e o lançamento de novos produtos de inteligência artificial, reforçando a aposta na inteligência artificial como pilar central do seu negócio, a par do comércio online. Ou seja, estas empresas já estão a criar as suas próprias infraestruturas, para isso precisam de chips, ok? Neste caso, a Nvidia tem data centers, a Alibaba está a desenvolver data centers, a par do seu negócio de comércio eletrónico, e por isso é que chamam a Alibaba Amazon da China. E neste caso, o anúncio foi feito na ASPSAR Conference em 2025 e animou os investidores no fundo, porque neste caso existe um grande outro segmento que a empresa está a explorar para poder então crescer ainda mais o seu negócio. Porque queremos, quer não, nós sabemos que o retalho, ou seja, o comércio eletrónico, tem margens muito pequenas. Por isso eles precisam de algo cada vez maior, que dê um potencial de crescimento grande à empresa para subir faturação, lucro por ação, free cash flow, ou seja, eles precisam disso. E obviamente que as ações da Alibaba dispararam 10% no pre-market, só com o anúncio desta parceria. O CEO da Alibaba, que é o Eddie Wu, afirmou que a velocidade do desenvolvimento da inteligência artificial e a procura por infraestrutura superaram todas as expectativas da empresa, prometendo aumentar ainda mais o investimento, mas ainda não detalhou quanto é que será. Ou seja, nós vemos todas estas empresas a usar uma grande parte da sua caixa para financiar estas novas expansões, ou seja, o CAPEX destas empresas está a ficar enormíssimo só por causa da inteligência artificial e realmente isto é algo que tem mesmo que funcionar, porque senão isto vai ser um buraco nas empresas, porque eles estão a apostar muitas fichas nisto. Recorde-se que no início do ano a Alibaba já tinha anunciado um plano de 53 bilhões de dólares para investir em infraestrutura de inteligência artificial ao longo dos próximos 3 anos. Por isso, para além destes 53 bilhões, ainda vem mais investimento para infraestrutura. Por isso, é realmente muito interessante. Na conferência, a empresa revelou que a parceria com a Nvidia será focada em capacidades físicas de inteligência artificial, incluindo síntese de dados, treino de modelos, simulação de ambientes e teste de validação. Ou seja, aqui é usar os produtos e usar o ecossistema da Nvidia para não só ser uma parceria estratégica em termos de chips, mas também em termos de capacidade física, em termos de modelos, em termos de como otimizar toda esta infraestrutura para que eles tenham bons modelos, visto que eles já têm muita concorrência. Atenção, apesar de ainda não ser uma OpenAI, existem outras concorrentes da Alibaba, DeepSeek e outras empresas que estão a dar cartas muito grandes neste setor. No plano de expansão global, a Alibaba vai abrir os seus primeiros data centers no Brasil, em França e nos Países Baixos, e nos próximos 12 meses acrescentará mais instalações no México, Japão, Coreia do Sul, Malásia e Dubai. Ou seja, estamos a falar de uma rede à escala mundial. Está presente em praticamente todos os continentes e realmente isto é algo a ter em conta. É muito importante entender, não só, obviamente, que estas empresas estão a fazer investimentos assustadores, colossais, para esta parte de infraestrutura de inteligência artificial, mas o mais importante é qual é o retorno sobre o investimento de todos estes números que estamos a falar, porque eu não me importo nada que uma empresa invista imenso e que aumente imenso o seu CAPEX para a infraestrutura de inteligência artificial, mas qual é o retorno sobre o investimento que está esperado para este tipo de empresas? Isso é que eu quero mesmo saber, porque se o retorno sobre o investimento for grande, isso vai ser incrível para os investidores. Agora, se o retorno não for tão interessante, e obviamente que aqui temos que ver que isto é um plano de longo prazo, os investidores não podem esperar que vai haver um retorno sobre o capital investido muito rápido e em duplos dígitos. Acho difícil que isso aconteça
Já vemos empresas que já estão a começar a materializar isso, principalmente a Meta, por exemplo, em termos de anúncios, já se vê que está a conseguir ganhar mais dinheiro usando inteligência artificial nos seus anúncios. Isso é algo interessante que já está a ser implementado. A Google também já está a fazer coisas muito interessantes. A Amazon também, obviamente, mas agora quero ver qual vai ser o retorno sobre o investimento de todas estas empresas ao colocarem tanto capital em cima da mesa. Um dos anúncios mais importantes foi a apresentação do Quon 3 Max, que é o modelo mais recente de linguagem da Alibaba até agora, com mais de 1 bilhão de parâmetros, e segundo a empresa o modelo destaca-se em geração de código e agentes autónomos, ou seja, esse sistema vem combater os seus concorrentes, como a Cloud, que é da Anthropic, que está a Amazon por trás, a DeepSeek também, e atenção, a Alibaba afirmou que este novo modelo, o Qwen 3 Max, superou os concorrentes, tanto o Cloud da Anthropic como a DeepSeek, a versão 3.1. Em alguns dos benchmarks de terceiros, incluindo o Town 2 Bench, que é um também modelo. Ou seja, neste caso, já vemos algum deste dinheiro a ser implementado e a bater concorrência por parte da Alibaba. Por isso eu acho que é interessante. Estes avanços também surgem no momento em que a Alibaba Cloud registra um forte crescimento, ou seja, eles também estão presentes em cloud. Ou seja, é muito interessante ver um player da China também a combater com Oracles e também com OpenAIs. Não diretamente ainda, obviamente, mas vamos ver como é que isto vai acontecer no futuro. Eles registraram um forte crescimento. No último trimestre, as receitas aumentaram 26%, refletindo a capacidade da empresa em monetizar serviços de inteligência artificial. Porque obviamente que é importante nós vermos as receitas aumentarem, porque caso contrário estamos simplesmente a ir à caixa e ir buscar ao poço dinheiro que não vemos um retorno a ser materializado. Claro que é faturação, não é lucro, atenção, mas é sempre importante ter isto em conta. O anúncio acontece poucos dias depois da Nvidia ter fechado o acordo com a OpenAI de 100 bilhões de investimento e fornecimento também de chips para os novos data centers, isto reforçando a posição da Nvidia como fornecedor central na revolução da inteligência artificial. Ou seja, a peça fundamental para que toda esta engrenagem funcione neste momento é a Nvidia. Não há dúvida absolutamente nenhuma, porque todas as empresas estão a recorrer à Nvidia para entrarem neste mercado, sem dúvida alguma. Agora, mantendo-nos ainda neste mundo da inteligência artificial, foi inaugurado o primeiro data center da OpenAI do projeto Stargate. Não sei se recordam, há uns tempos atrás foi anunciado um mega projeto de 500 bilhões de dólares em que haveria parcerias estratégicas entre a Oracle, entre o SoftBank, entre a OpenAI também, principalmente. Ou seja, todas estas empresas, e obviamente também Trump estava muito por dentro deste projeto, foi anunciado na Casa Branca este projeto, e realmente, depois de todo este tempo, finalmente vemos o primeiro a ser anunciado, o primeiro centro de dados que já está em funcionamento, atenção. Então, a OpenAI e a Oracle estão a apostar em grande no futuro da inteligência artificial dos Estados Unidos com a inauguração do primeiro centro de dados do programa Stargate, avaliado em 500 bilhões de dólares. O local é no Texas, a 290 km de Dallas, já está operacional e já está equipado com infraestrutura de cloud da Oracle e também com racks cheias de chips da Nvidia. Este é o primeiro marco físico visível de um boom sem precedentes em infraestrutura de inteligência artificial e segundo HSBC, que é um banco, há já mais de 2 trilhões de projetos de data centers planeados em todo o mundo. Só que não nos podemos esquecer que só a OpenAI tem quase metade disto em investimento. É assustador. Ou seja, metade destes 2 trilhões em projetos é só relacionado com a infraestrutura da OpenAI. A OpenAI lidera esta ofensiva. Além do projeto Stargate, a empresa anunciou também o acordo, como tínhamos falado, de investimento em ações também da Nvidia,
que acrescentará cerca de 500 bilhões em novos data centers nos próximos anos. Desde 2019, a Microsoft tem sido uma parceira fundamental, injetando bilhões e oferecendo créditos massivos da Azure, que foi o que eu falei, ou seja, eles ajudaram muito na infraestrutura de cloud inicial da OpenAI. E a OpenAI também contrata empresas de cloud mais pequenas para reforçar a sua capacidade, ou seja, eles não queriam só depender da Microsoft, tanto que fizeram ou planeiam futuramente fazer um grande contrato, e já está oficial, um grande contrato com a Oracle, que foi o que fez disparar por completamente as ações da Oracle, tornando o CEO momentaneamente o homem mais rico do mundo, ou seja, conseguiu passar Elon Musk. E neste caso, o campus do Texas já tem um edifício operacional, e outros prestes a ser concluídos, ou seja, isto é apenas um data center deste mega projeto do Texas. Dentro do projeto do Texas ainda estão mais data centers para serem construídos lá dentro, mas apenas um está então concluído. Neste caso, com o potencial de ultrapassar 1 gigawatt de capacidade elétrica, que isto também é o que tínhamos falado dos gigawatts, suficiente para abastecer 750 mil casas, ou seja, 1 gigawatt para 750 mil casas. O projeto são 10 gigawatts, são 7 milhões e 500 mil casas que gastam essa energia. Ou seja, só para termos uma noção da escala que estamos aqui a falar. Segundo a CFO da OpenAI, que é Sarah Freer, o objetivo é responder ao enorme déficit de capacidade computacional que trava o avanço da inteligência artificial. Ou seja, eles só não conseguem avançar mais a inteligência artificial porque eles não têm poder computacional, não têm infraestrutura que lhes permita aumentar os modelos. Acreditas que os próximos modelos vão exigir imensa capacidade computacional que neste momento nem sequer existe. Ou seja, o modelo pode existir, mas não há capacidade que aguente com aqueles modelos. O projeto tem escala nacional, foram anunciados mais 5 novos centros da Stargate, ou seja, tem o do Texas, tem o Novo México, tem o Ohio e tem o Midwest, e elevando o plano para quase 7 gigawatts de capacidade já. Neste caso, de capacidade, e mais de 400 bilhões de investimento nos próximos 3 anos, incluindo um acordo pré-existente de 300 mil milhões entre a OpenAI e a Oracle, que foi o que tínhamos falado, de cloud. Ou seja, isto é assustador, é mesmo assustador. Apesar da Oracle e a SoftBank financiarem parte desta construção, a OpenAI será responsável final por pagar o uso da capacidade. Isto é muito importante porque, por exemplo, neste caso, a Oracle é basicamente como se fosse a dona do espaço, por assim dizer, e está a alugar esse espaço à OpenAI. E, mediante, começa a ser entregue uma data de milestones, ou seja, uma data de tranches, e eles vão começando a pagar mediante o gigawatt, que é uma das medidas que eles estão a usar aqui, e podem ser então desenvolvidas também outras medidas. A Nvidia, além do investimento em capital, será também paga pelos chips fornecidos, ou seja, não só o investimento, mas também em chips. A OpenAI estima faturar 13 mil milhões de dólares em 2025 e financiar o projeto com fluxo de caixa e dívida. Acho difícil, mas tudo bem. A marca Stargate passa agora a identificar todos os projetos de infraestrutura da OpenAI, que em conjunto com parceiros como a CoreWave, que também já fez uma parceria esta semana, pretende atingir 10 gigawatts de capacidade até ao final de 2025. Parte da infraestrutura só ficará online em 2026, como tínhamos falado, na segunda metade de 2026, já com a nova geração de chips da Nvidia, que é os Vera Rubin, que são os novos. Ou seja, já estão a usar os novos. Isso é muito interessante. Apesar do entusiasmo, há críticas ao modelo de financiamento circular, que foi o que eu falei há bocado. Isto é literalmente um modelo de financiamento circular entre a Oracle, entre a Nvidia e a OpenAI, e também a SoftBank entra aqui, obviamente. A OpenAI compromete centenas ou seja, neste caso bilhões de dólares, enquanto fornecedores como a Nvidia também investem diretamente nos mesmos projetos. Neste caso, Freer defende que este tipo de aposta em infraestrutura é natural, ou seja, isto é CFO da OpenAI a falar, que é natural, em momentos de disrupção tecnológica, lembrando os tempos do arranque da internet. Sim, é verdade. No arranque do que hoje nós conhecemos como a internet,
houve financiamento e houve redes de financiamento de empresas para que a infraestrutura fosse criada. Mas esta escala é assustadora. O projeto também tem um peso político, porque a Stargate foi apresentada em janeiro na Casa Branca, ao lado do presidente Donald Trump, como eu referi há pouco, descrito por Freire como o presidente da era da inteligência artificial. Isso aí não podemos negar. Biden não tinha essa visão, nunca teve. E isso aí não há como apontar. O Trump realmente apostou muito em todas as empresas de inteligência artificial. A aposta foi enquadrada como prioridade económica e de segurança nacional. A Oracle prevê que a iniciativa envolva 6 mil trabalhadores diários na construção e crie 1.700 empregos permanentes. Ou seja, não só estamos a criar projetos gigantescos para o avanço da inteligência artificial e o que se acredita como o avanço da humanidade, mas também, obviamente, estamos a gerar vários empregos para uma zona remota que é Abilene, no Texas, e isso acaba sempre por ser algo bastante interessante. No ponto estratégico, a OpenAI vê a Stargate como não só fundamental para a inteligência artificial, mas também como um projeto que pode reestruturar a rede elétrica dos Estados Unidos e reforçar a influência geopolítica americana. Obviamente que Trump não quer ficar atrás da China. Obviamente que Trump quer também ter o apoio destas empresas para não só usar recursos do Estado, mas usar os recursos de empresas para aumentar, neste caso, a rede elétrica, porque não há outra solução, para financiar, para ter poder computacional, não é só preciso chips, nem é só preciso modelos de inteligência artificial, nem é só preciso cloud, nada disso funciona sem eletricidade. E neste momento, a rede elétrica dos Estados Unidos não aguenta com estes planos todos. Ou seja, é preciso investir na rede elétrica também. Não podemos deixar isto de lado, porque sem eletricidade não se faz nada. Agora, ainda a última notícia de inteligência artificial. Eu sei que estou a bater muito na inteligência artificial este episódio, mas realmente aconteceu muita coisa. Então, Sam Altman fala sobre os 850 bilhões que a OpenAI planeia investir, ou seja, no total, e entende a preocupação o porquê de estarem a levantar esta questão. Então, basicamente, o líder da OpenAI, que é Sam Altman, anunciou um megaprojeto de 17 gigawatts em data centers, que é uma parceria da Oracle, Nvidia e SoftBank, ou seja, tudo isto vai gerar em média 17 gigawatts, que é então estimado de 850 bilhões de dólares. É verdade. E neste caso foi o que eu disse, a OpenAI fatura 12 bilhões. E eles têm plano de investir 850 bilhões. Por isso é realmente interessante. A escala levanta preocupações e, neste caso, a CNBC, quando fez a entrevista esta semana no data center que foi inaugurado, perguntou diretamente e levantou estas preocupações de como é que isto vai acontecer, e ele disse, eu entendo perfeitamente, e o investimento equivale a 17 centrais nucleares e a 9 barragens Hoover. As empresas como a Nvidia, Oracle e Microsoft têm visto o seu valor de mercado a disparar com base nestes projetos, mas críticos alertam para o modelo de financiamento circular. Os parceiros investem, constroem e depois recebem o dinheiro de volta em chips e arrendamentos pagos pela própria OpenAI. Ou seja, é isto que está a preocupar, porque eles estão a investir, estão a construir e depois ainda recebem dinheiro por cloud, por data centers e por chips. Ou seja, é complicado. Há receio de que isto se torne a tal bolha que eu falei há pouco. Altman defende o plano, dizendo que há procura real pelo seu produto do ChatGPT, que, atenção, o ChatGPT multiplicou-se por 10 vezes nos últimos 18 meses. Ou seja, o uso do ChatGPT foi 10 vezes superior nos últimos 18 meses. E toda esta revolução tecnológica envolve períodos de sobreinvestimento e de subinvestimento. Na visão dele, alguns vão perder muito dinheiro, outros vão ganhar, mas ao longo prazo o valor para a sociedade será gigantesco. E isto aqui eu não deixo de concordar, porque no meio disto tudo, alguns vão beneficiar, outros vão acabar por perder, mas no fundo o que interessa é a rede, a infraestrutura que fica para o avanço da humanidade. Nunca se sabe se até quem pode ir ao Shark é a própria OpenAI. Não se sabe. E a Oracle e a Nvidia ficam cá para contar a história.
Em termos de balance sheet, em termos de balanço da empresa, de números, os números não batem certo. Isso aí não há absolutamente dúvida nenhuma. Se eles faturam entre 12 a 13 bilhões por ano e têm 850 bilhões planeados em investimento, de onde é que vem o dinheiro, não é? Por isso eu acho que esta é uma pergunta perfeita, e ele próprio disse I totally get that, tipo, género, eu entendo perfeitamente essa questão, mas o facto de haver procura pelo produto não quer dizer que haja dinheiro para financiar o aumento dessa procura. São coisas um bocado diferentes. Mas fica aqui o meu desabafo. Agora, finalmente, saindo da inteligência artificial, temos a Amazon, que vai a tribunal por causa da subscrição do Prime, é verdade. A Amazon e a Federal Trade Commission, que é a FTC, entraram esta semana num aguardado julgamento em tribunal, no qual a empresa é acusada de enganar os consumidores para subscreverem o serviço do Prime e de dificultar a sua posterior anulação. Ou seja, acabam por arranjar maneiras de enganar os clientes a subscrever, ou que nem se apercebem que estão a subscrever, e depois fazem a vida muito difícil de saírem do Prime. Isto é o que alegadamente a FTC acusa, não é? A ação foi movida em junho de 2023, durante a administração Biden, e sustenta que a Amazon induziu dezenas de milhões de clientes a aderirem ao Prime sem consentimento claro, utilizando práticas conhecidas como os chamados dark patterns, ou seja, os padrões de design enganadores. A empresa nega todas as acusações. O Prime, lançado em 2005, tornou-se uma das subscrições mais populares do mundo, com mais de 200 milhões de membros e receitas de bilhões de dólares anuais. A adesão custa neste momento $139 por ano e inclui vantagens como portes grátis, acesso a conteúdos em streaming e, segundo dados da própria empresa, membros de Prime gastam e compram significativamente mais do que os não membros. É verdade. A Amazon sempre teve uma estratégia muito clara para o Prime, ou seja, o mínimo de custo possível, é muito barato ter Prime, e temos portes, só nos portes grátis que compensa a assinatura do Prime na maioria dos casos. Basta fazer 2 ou 3 compras e os portes estão pagos. E depois também temos, obviamente, o Prime Video, o Prime... E temos uma estrutura gigante dentro do Prime, ou seja, eu próprio sou Prime. E depois de ver esta notícia, eu fui ver e realmente não posso concordar com a alegação da FTC. Porque eu fui ver do zero como é que se cria uma conta do Prime, que já não me lembrava quando criei a minha, e tudo aparece bastante claro. E entrei na minha conta e fui ver como cancelar, e realmente parece-me também bastante claro. Não é o processo mais claro do mundo, é verdade, mas também não me parece que seja o mais difícil de todos. Por isso, acabo por não entender bem o porquê deste processo da FTC. A FTC alega que a Amazon deliberadamente criou processos enganosos para aumentar as subscrições, apontando como exemplo o botão do concluir transação, que não deixava claro que o utilizador estava também a subscrever o Prime como renovação automática. Lá está. Isso aí já concordo. Porque eu estive a ver vídeos sobre isso e realmente a concluir a transação indiciava já uma subscrição automática sem que ela fosse mencionada na perfeição. Internamente, os funcionários da empresa chegaram a descrever o problema como um cancro silencioso, já que, se simplificar, a interface levaria a uma queda de números de subscritores. Lá está. Ou seja, eles criaram um design tão perfeito que é fácil de entrar e difícil de sair. A Amazon defende-se dizendo que os processos de adesão e cancelamento são claros e simples e que eventuais frustrações ou erros são inevitáveis, dada a popularidade do serviço. A empresa argumenta que o facto de uma pequena percentagem de clientes ter mal interpretado o processo não significa que há uma violação da lei. Obviamente que aqui a empresa vai sempre tentar defender-se e a FTC vai sempre tentar arranjar o máximo de provas possíveis para que, neste caso, a empresa seja multada por isso. O caso teve já um desenvolvimento importante. Na semana passada, o juiz John Chan decidiu que a Amazon e 2 executivos séniores violaram a lei norte-americana do ROSC, que é a Restore Online Shoppers Confidence Act,
ao recolher informações de pagamentos de clientes antes de divulgar claramente as condições do serviço. Estes executivos poderão ser responsáveis individualmente se o júri decidir a favor da FTC. Ou seja, isto aqui é grave, obviamente, porque se eles estão a recolher informações de pagamentos dos clientes antes sequer de divulgarem claramente quais são as condições do serviço, ou seja, eles já estão a divulgar dados sem as pessoas saberem literalmente as condições do serviço. Isso aí não pode acontecer, obviamente. Entre os nomes citados está o responsável da Prime, que é o Jamil Ghani, Neil Wilson, que é o vice-presidente da sénior da divisão de saúde e antes que supervisionava a operação do Prime, entre outros. Este ano, no entanto, teve menor envolvimento segundo o tribunal, estas pessoas. O juiz também criticou a Amazon por reter milhares de documentos da FTC, incluindo um e-mail de 2020 no qual o atual chefe de retalho, o Warrington, descrevia a prática de subscription driving como duvidosa, referindo-se a Jeff Bezos como Chief Dark Arts Officer da empresa. Ou seja, basicamente Jeff Bezos foi o master plan de tudo isto e que ele sabia muito bem o que estava a fazer e que todos estes responsáveis do Prime, de várias divisões da empresa, simplesmente fizeram de tudo para que isto se tornasse realidade. Pronto, agora a grande questão é que eu vi esta notícia e eles foram para o tribunal e logo 2 dias depois chegaram a acordo. Ou seja, a Amazon chega a acordo com a FTC e vai pagar 2,5 bilhões de multa por esta prática de enganar os clientes. Ou seja, a Amazon chegou a um acordo com a FTC, 2,5 bilhões, resolvendo as acusações de que a empresa enganou clientes a subscreverem o serviço do Prime, dificultando o processo de cancelamento. O acordo surpresa foi anunciado apenas 3 dias após o início do julgamento em tribunal. A FTC tinha apresentado uma ação em junho de 2023, durante a administração de Biden, alegando que a Amazon tinha enganado dezenas de milhões de utilizadores. A ação colocava em risco 3 executivos, a empresa não admitiu a culpa ao aceitar o acordo, no entanto compromete-se a não deturpar os termos do Prime, a garantir divulgações claras sobre as condições da subscrição durante o processo de adesão, a obter o consentimento expresso dos utilizadores antes de cobrar qualquer valor e a disponibilizar um método simples de cancelamento. Ou seja, eles não admitiram culpa, simplesmente comprometem-se a cumprir tudo isto e a pagar a multa. A Amazon afirmou que muitas das alterações exigidas já tinham sido implementadas há vários anos e que o acordo apenas formaliza práticas que já estavam em vigor. Ou seja, tudo isto já formaliza algo que já tinha sido implementado e que a FTC diz que não foi implementado. A penalização é uma das maiores de sempre aplicadas pela FTC, apenas atrás da multa de 5 mil milhões aplicada ao Facebook, que é a Meta, em 2019 por questões de privacidade. Apesar disso, o valor representa apenas 0,1% da capitalização bolsista da Amazon, que ronda 2,5 trilhões de dólares. Ou seja, isto representa 0,1% da market cap da Amazon. Ou seja, é literalmente ter uns cêntimos no bolso. Não lhes faz qualquer tipo de diferença. Este acordo não encerra todos os problemas legais da Amazon. A empresa enfrenta ainda uma ação de antimonopólio de grande escala apresentada pela FTC e por procuradores de 17 estados, que alegam que a empresa utilizou o seu poder de monopólio para inflacionar preços, reduzir a qualidade e excluir concorrentes. Esse caso deverá ir a julgamento em 2027. Obviamente que isto é algo que eu também estou a aguardar, visto que sou acionista da Amazon. Para mim, a Amazon é uma das empresas mais incríveis neste momento no mercado. É uma empresa que eu gosto bastante. É uma empresa que, inerentemente, com o seu crescimento, vai passar por processos destes. É inevitável, à escala que eles estão. Mas pronto, pelo menos é menos um em tribunal. Não houve consequências mais danosas para a empresa do que simplesmente pagar. E acho que isso era a melhor condição que a empresa podia ter. Simplesmente pagar 0,1% da sua market cap é nada para eles. Mas este julgamento de 2027 vai ser interessante de ver o que é que realmente vai acontecer. Agora, avançando, temos também uma notícia que se falou imenso esta semana, que foi então Trump vai impor uma taxa de $100 mil para vistos H-1B. O que é que são estes vistos, acima de tudo? Estes vistos é uma medida
que vai impactar muito o setor tecnológico. Estes vistos são usados por estrangeiros para virem trabalhar para os Estados Unidos. Normalmente quem pede este tipo de vistos é muito a Índia, que é 71% destes vistos, e 12% a China. Tanto que, mal isto foi anunciado, uma data de empresas chinesas desceram a sua market cap. Então, a administração Trump anunciou esta sexta-feira que pretende impor uma taxa anual de $100.000 por visto de trabalho, uma medida que pode ter forte impacto no setor tecnológico, altamente dependente de mão de obra qualificada proveniente da Índia e da China. Eu acho que esta mão de obra qualificada é um bocado relativo, sinceramente, porque eu acho que as empresas usam muitas vezes este tipo de países para contratarem mais barato colaboradores que são colaboradores normais, que são colaboradores como outro qualquer, que um americano poderia fazer isso. Agora, eu acho que isto é muito interessante, é para apenas contratar mão de obra incrivelmente qualificada, mão de obra que só existe lá fora, porque assim, quer queiramos, quer não, ok, os Estados Unidos é a maior potência do mundo, a par da China, mas eles não têm todos os melhores cérebros do mundo, não têm todos os maiores génios do mundo. Há génios em todos os outros países. Agora, é muito importante, e os Estados Unidos foi um país criado por imigrantes. É importante entender isto. Ou seja, neste caso, eu acho que é muito importante as empresas usarem este H1B, estes vistos, de forma estratégica. E realmente foi um tema que gerou imensa controvérsia, imensas pessoas concordam, imensas pessoas discordam, mas realmente foi imposto. Desde o início do mandato, em janeiro, Trump tem levado a cabo uma política de restrição à imigração e por isso é que ele colocou esta FII, tanto ilegal como a legal. E esta medida sobre os vistos H1B é a mais visível até agora no campo da imigração laboral. O secretário do Comércio declarou que todas as grandes empresas já foram consultadas e estão a bordo com a medida. Segundo ele, as empresas devem apostar em formar jovens americanos recém-formados em vez de recorrer a estrangeiros, que é o programa Training Americanos Parem de Trazer Pessoas para Tirar os Nossos Empregos, que é basicamente o nome do projeto e o slogan do projeto. Os vistos H1B permitem às empresas norte-americanas contratarem temporariamente estrangeiros em áreas altamente especializadas, como tecnologia, engenharia, educação e saúde, e atualmente o programa disponibiliza 65 mil vistos por ano, com mais de 20 mil adicionais para trabalhadores com graus avançados. Os vistos têm duração de 3 a 6 meses. Agora, uma coisa que é muito importante, antes de eu avançar com o resto. Há uma empresa que se destaca largamente como a empresa com mais vistos de todos, que é a Amazon. A Amazon tem quase 15 mil vistos e a seguir temos a Microsoft com 5 mil, Meta com 5 mil, Apple com 4 mil e Alphabet com 4 mil. Ou seja, todos estes números são arredondados, mas a Amazon tem basicamente quase 3 vezes mais do que a segunda empresa. E realmente eles vão ser impactados especialmente com esta parte. Só que, diluindo pelo número de colaboradores que eles realmente têm, é muito pequeno. A maior percentagem de todos será realmente a Meta. Porque a Meta é que, se formos a dividir o número de vistos pelo número de colaboradores, a Meta é o que tem mais impacto, que é 2,5% mais ou menos. Enquanto a Amazon é 0,60%, 0,40%, é mesmo muito, muito, muito pouco. Neste momento, o sistema atual, os empregadores já pagam taxas de alguns milhares de dólares para participar no sorteio e proceder aos pedidos, porque isto também era um sorteio e tinham que ser feitos pedidos. A nova taxa proposta elevaria os custos para níveis sem precedentes, ou seja, nunca aconteceu isto, o que pode prejudicar sobretudo startups e empresas de menor dimensão, que não dispõem do mesmo poder financeiro das Big Techs. Isto obviamente que vai acontecer. Porque assim, empresas mais pequenas precisam de recrutar pessoas e o que é que elas fazem? Recorrem a pessoas em que não tenham que pagar tanto de ordenado. Estas empresas grandes são empresas que conseguem ter mais poder financeiro para financiarem e para suportarem este tipo de custos. Obviamente que os grandes não vão ter tanto impacto e as empresas, startups ou empresas mais pequenas vão sofrer diretamente com isto. O setor tecnológico reagiu com preocupação. Críticos argumentam que a medida reduzirá a capacidade dos Estados Unidos de atrair talento internacional e acho que isto aqui é um ponto fundamental. Porque
Se os Estados Unidos querem ser a maior potência, até mesmo do que estávamos a falar da inteligência artificial, eles precisam das melhores mentes do mundo e isto vai fazer com que se afaste algum dos melhores talentos internacionais porque as FIIs são realmente altas. E, consequentemente, de inovar e manter a competitividade. Elon Musk, que em tempos foi titular de um visto H1B, ou seja, ele já foi uma das pessoas que usou o visto H1B, porque não nos podemos esquecer que há muitas pessoas que esquecem que Elon Musk não é americano. Elon Musk é da África do Sul, ok? Ele já está há tanto tempo lá que parece que ele é americano, mas ele não é americano, ok? Ou não é de origem americana. Ele teve, então, o visto de H1B antes de se naturalizar um cidadão americano. Defendeu a importância do programa para suprir a falta de profissionais altamente qualificados e investidores de capital de risco afirmam que taxas deste nível criarão um desincentivo enorme à entrada de talento global. Pronto, neste caso, realmente é importante de ter em conta que vai haver pessoas que vão ser afetadas por estas políticas anti-imigração e agora, para além de todo o controle de fronteiras que já tem acontecido, agora já estamos a entrar no âmbito laboral, no âmbito de trabalho. Então aqui, obviamente que já começamos a ver aqui várias coisas. Depois, passando então aqui a próxima notícia. O Trump também finalmente aprovou a venda do TikTok. Isto era uma coisa que já se falava há muito tempo, ou seja, neste caso, Pequim e Washington aprovam as condições do acordo do TikTok. O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que aprova um acordo para manter o TikTok a operar nos Estados Unidos, avaliando as operações locais da aplicação em cerca de 14 bilhões de dólares. Isto foi a primeira coisa que me chamou a atenção. 14 bilhões de dólares pelo TikTok é incrivelmente baixo. Achei muito pouco. Acho este acordo fraco, sinceramente. Os analistas previam entre 35 a 40 bilhões pelo TikTok, era a avaliação esperada, e sinceramente estamos a falar de metade, ou até menos de metade do que os analistas previam. Eu acho 14 bilhões muito pouco, só pelo algoritmo. O algoritmo é muito bom. Eu arrisco-me a dizer que só o algoritmo vale mais do que 14 bilhões. Por isso, eu acho realmente que este acordo foi muito, muito, muito baixo. O plano cumpre os requisitos da Lei de Segurança Nacional, que obrigava a chinesa ByteDance a vender a sua unidade americana ou a enfrentar um bloqueio nos Estados Unidos. Por isso, ou seja, ou eles vendiam a parte americana, ou então deixavam de poder operar nos Estados Unidos. O novo arranjo prevê a criação de uma joint venture, ou seja, de um conjunto de empresas, onde a ByteDance terá menos de 20%, a maior fatia ficará para a Oracle, que mais uma vez está aqui, a Silver Lake e o fundo MGX de Abu Dhabi, que juntos vão deter 45% desta nova operação dos Estados Unidos. Os restantes 35% serão controlados por investidores atuais da ByteDance e por novos acionistas. Além disso, a Oracle será responsável pela segurança da aplicação e continuará a fornecer serviços de cloud computing. Ou seja, mais uma vez, a Oracle está num acordo muito mediático que acaba por ser muito bom em termos de visão, em termos de imagem para a empresa. Eles vão ser responsáveis não só pela cloud, que é o que eles têm sido muito falados nos últimos tempos, mas também pela segurança de uma aplicação como o TikTok nos Estados Unidos. É fundamental e dá um selo de confiança a esta empresa. O acordo, no entanto, ainda não está garantido, precisa da aprovação da China, que inicialmente mostrou resistência, mas que, segundo Trump, já terá recebido luz verde de Xi Jinping. Ou seja, tudo se fala que Washington já concordou e que Pequim também já concordou. A ByteDance, por sua vez, não reconheceu publicamente a transação e não há indícios de mudanças legais em Pequim que permitam a venda. A decisão suspende temporariamente a aplicação da Lei de Segurança Nacional até 16 de dezembro, evitando penalizações a empresas como a Apple e a Google por distribuírem o TikTok nas suas plataformas. Ou seja, houve aqui um arranjo
temporário até 16 de dezembro da Lei da Segurança Nacional, visto que já está a haver um acordo, abriu-se aqui uma brechazinha para que estas empresas que tenham, por exemplo, a Apple, que tem a Apple Store, e a Google, que tem a Google Store, a Google Play neste caso, por distribuírem isto, porque estariam a distribuir uma aplicação que iria contra as leis da Segurança Nacional dos Estados Unidos, e então aqui parece que finalmente há uma estrutura, pelo menos, do que é que será o modelo de negócio do TikTok nos Estados Unidos. E por fim, temos então os resultados da Costco, que é uma empresa que eu gosto bastante. É para mim uma das melhores empresas do mundo em termos de subscrição, em termos de números, em termos de modelo de negócio. Gosto bastante. Infelizmente é uma empresa que, grande maioria dos casos, está sempre muito cara. Então, a Costco apresentou resultados trimestrais acima das expectativas do Wall Street, tanto em lucro como em receita, e isso impulsionou os fortes ganhos em receitas de adesão e pelo crescimento do e-commerce, ou seja, teve receitas de adesão da sua membership altas e também o crescimento das próprias compras, mas da parte de negócio digital, ou seja, de e-commerce. No quarto trimestre fiscal, o lucro líquido subiu 2 bilhões de dólares, ou seja, 5,87 dólares por ação, que foi acima do que era esperado, e foi superior ao ano anterior, e a receita total foi de 86 bilhões de dólares, superando ligeiramente 86,06 bilhões esperados, foi de 86,16. E acima dos quase 80 mil milhões registados há um ano. As vendas comparáveis Same Store, ajustadas à variação dos combustíveis e também do câmbio, cresceram 6,4%, o que também é importante. Já o e-commerce disparou também quase 14% no trimestre. Neste caso, a empresa continua a reforçar a sua estratégia digital e eles agora estão a mover muito para o digital. Acho, obviamente, que é uma estratégia interessante, menos custos operacionais, maior margem e capta também um tipo de público diferente, também é importante. Ou seja, o que é que eles implementaram aqui? A empresa continua a reforçar a sua estratégia digital, investindo em novas ferramentas de checkouts mais rápidos, e acho que isso é muito importante. Quantos de nós já tentámos fazer compras num site e é preciso fazer 7, 8, 9 cliques para fazer uma compra? Até lá a pessoa desiste, e cada vez mais as pessoas desistem se tiverem muitos passos, por isso os checkouts mais rápidos são sempre importantes. Melhorias na busca do site e na app, isto é muito importante. Já me aconteceu também estar em sites, procuro um produto e o motor de busca é péssimo. Eu ponho lá um produto e aparece-me tudo menos o que eu quero. Isso não há pior experiência de compra do que isso. Isso afasta-me logo de comprar. Uma sala de espera virtual para gerir tráfego em lançamentos de produtos grandes, de grande procura, aliás, como cartões do Pokémon. Ou seja, criaram uma loja, uma sala de espera virtual para gerir o tráfego. Isso é muito interessante para também modificar aqui um bocadinho a experiência de compra. Acho uma coisa muito interessante. A receita anual da Costco atingiu, então, anual, não é trimestral, anual de 275 bilhões, crescendo 8% face ao ano anterior. Um dos motores principais foi o aumento das receitas com a cota da adesão, porque para quem não sabe, o modelo de negócio da Costco é, para se fazer compras no Costco, temos que ter uma membership, ou seja, temos que ter uma assinatura. Temos que ter, então, uma mensalidade, temos um cartão Costco que nós pagamos X por ano e podemos então comprar na Costco, que normalmente tem preços muito baixos, porque o grande modelo de negócio da empresa é então a membership. Isso é o grande modelo de negócio. E então neste caso eles aumentaram o número de membros, mais upgrades para níveis premium, porque não tem só uma subscrição, tem várias subscrições. Ou seja, eles não só aumentaram o número de membros, como também aumentaram o número de upgrades para os níveis mais premium, que são mais caros. O aumento do preço das adesões, implementado no outono passado, ou seja, a primeira vez desde 2017, atualmente os clientes pagam mais $5 por ano na adesão básica e mais $10 por ano na premium. E é isto que eu quero ver nos negócios que eu detenho em portfólio, que é poder de compra. Eles conseguem aumentar o número de membros, o número de upgrades e mesmo assim aumentaram o preço que cobram na adesão base e na adesão premium. Ou seja, aumentam preços e não aumentam o número de membros e aumentam o número de upgrades. O que é que nós queremos mais?
Segundo o CFO, cerca de metade do aumento das receitas da adesão veio diretamente da subida dos preços, ou seja, só a subida de preços aumentou metade as receitas. Ele também destacou que a Costco tem adaptado o seu portfólio para mitigar o impacto das tarifas, porque estes negócios são muito suscetíveis e muito sensíveis a estas tarifas, apostando em produtos de marca própria, em maior peso de produtos feitos nos Estados Unidos e categorias com menos exposição a tarifas, como é o caso da saúde e da beleza. Em termos de expansão física, a Costco abriu 27 novos armazéns e também planeia abrir mais 35 no próximo ano fiscal. No trimestre, o tráfego global em lojas online cresceu quase 4%. Os destaques das vendas vão para os produtos frescos, não alimentares e barras de ouro. Tiveram um menor impacto porque já não beneficiam do efeito da novidade do lançamento no ano passado. Ou seja, eles aqui têm barras de ouro porque têm uma parte de joalharia e aproveitaram também para ter um produto diferenciado. Apesar dos bons resultados, as ações caíram ligeiramente no aftermarket. Ainda assim a Costco mantém uma performance robusta ao longo do ano. Em 5 anos as ações subiram 180%, mas em 2024 têm ganho apenas 2%, bem abaixo dos 12% do SP500 no mesmo período. Ou seja, obviamente, visão de longo prazo, é um negócio muito bom a longo prazo e a volatilidade de curto prazo pouco influencia a minha decisão e a decisão de investidores de longo prazo. E termina assim mais um episódio do Diário do Investidor. Hoje foi imensa coisa, provavelmente este episódio está gigante. Eu espero que vocês gostem, espero que usufruam deste tipo de novidades e não se esqueçam também de subscrever no YouTube, seguirem no Spotify, deixem um comentário, deixem o vosso like, é muito importante para mim saber a vossa opinião. Adoro responder aos vossos comentários, dá-me também um incentivo para continuar a reunir esta informação que dá imenso trabalho. E acima de tudo, espero que tenham uma boa semana, bons investimentos e vemos então na próxima semana com um novo episódio. Um grande abraço.